Olá, eu sou o Mestre Laranjeira e você está no meu canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu vou falar sobre os castigos sofridos pelos escravos. Haja vista que a escravidão foi uma das maiores vergonhas da humanidade, independente sendo ela escravidão preta ou escravidão branca. Com certeza foi uma das maiores vergonhas da humanidade, porque nenhum ser humano deveria se tornar escravo de outro ser humano, ou nenhum ser humano deveria ser dono de outro ser humano e tê-lo como escravo. Então, os escravos passavam por situação dramática, deplorável, dolorosa. Por exemplo, quando eles separavam o escravo da própria família, que é um dos maiores valores do ser humano, né? A nossa família. Às vezes eles levavam os pais para um lado, os irmãos para outro, os filhos para outro, e o cidadão ficava sem família e passava por uma situação, uma tristeza muito grande, uma tristeza profunda, que era o fato de estar longe dos seus familiares. Foi pouco? Você achou pouco? Eu vou contar mais. Eles colocavam correntes, grossas correntes no corpo dos escravos, colocavam correntes nos pés, no pescoço, e até uma bola enorme para que eles não pudessem se locomover. Você achou pouco? Eu vou mais. Eles colocavam máscara de frande no rosto dos escravos, para que eles não pudessem comer os frutos, né, da colheita dos senhores, e para que eles também não se empapuçassem com terra, porque alguns escravos acreditavam que se eles se empapuçassem com terra, comessem terra até morrer, na verdade, a alma podia voltar livre para a África. Então, só que aquelas máscaras ela causava marcas profundas no rosto do escravo, causava depressão, causava um incômodo enorme no escravo. E infelizmente passavam dias com aquelas malditas máscaras no rosto. Foi pouco? Eu vou te contar mais. E olha que eu vou contar só uma parte dos castigos que eles faziam os escravos passarem. Eles trabalhavam por mais de 18 horas por dia, sob chuva, sol, porrada, e algumas vezes com fome, também algumas vezes doente. Pior de tudo, que não tinha para quem apelar, porque os senhores eles tinham poderes absolutos sobre os escravos. E tinha mais. Quando eles praticavam algum ato que os senhores não gostavam, não precisa ser coisa muito séria, não. Eles já às vezes, até fazer de tudo para o escravo cometer algum deslize, justamente para ele punir, para que os outros ficassem com medo. E aí o que eles faziam? Colocavam um tronco enorme na frente do terreiro, convidavam não, eles mandavam os outros escravos ir lá se aglomerar, né, para poder apreciar, eles castigarem o escravo. Amarrava o cidadão com grossas correntes em um tronco grosso, né, e com um chicote, com as pontas, com pequenos ferros na ponta, ele açoitava duramente o escravo e fazia ali cicatrizes profundas. Cicatrizes profundas e dolorosas. E depois o que eles faziam? Passavam sal, eles passavam limão em cima daqueles ferimentos, com a intenção daqueles ferimentos ficar bem evidente, né? O cidadão ficava com as costas parecendo as costas de um jacaré, ou pior que isso. Sem esquecer da dor que aquilo fazia. E o cidadão vivia com aquilo. Qual a intenção deles? Para que os outros vissem aquilo e ficassem com medo, né? Essa era a intenção. Então, o sofrimento era muito grande, mas era pouco. É pouco isso? Eu vou dizer mais. Eles, às vezes,
punia o escravo, amputando, digamos, a orelha, amputando o dedo e às vezes até furando os olhos do próprio escravo. Sem esquecer que algumas daquela escrava eram diariamente e constantemente abusadas, né? Exatamente, porque às vezes o senhor já falava para os filhos: opa, cuidado, não vai fazer bobagem com a filha lá do comendador, não sei quem, com o conde não sei quem, cuidado, hein? Então, vai fazer com as suas negrinhas lá. E aí, às vezes, eles praticavam atos com as escravas, aí nascia aquele cidadão com a pele mais clara, e esse cidadão ele era mal visto pelos senhores, que na verdade eram parentes também dele, e era mal visto pelos irmãos. Ou seja, ninguém gostava desse cidadão. E a maioria das vezes ele se tornava o capataz. E era justamente aqueles que perseguiam os negros fugitivos, né? Então, realmente, a vida era dura e não tinha ninguém para reclamar, né? Não tinha para quem apelar. Então, o sofrimento era profundo, era triste, né? Lamentável, né? Até porque escravidão era uma coisa que nunca, jamais deveria ter existido, né? E realmente não era fácil a vida de escravo. Se você gostou aí desse conteúdo, eu pediria para você dar um like e se inscreva, né? Além de compartilhar com os amigos, que é para a gente ficar assim mais esperto, poder trazer outros vídeos para você. Muito obrigado por assistir o meu vídeo.